Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje estudaremos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é a mesma coisa. Já vimos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado e hoje estudaremos o sujeito inexistente. Vamos ver juntos? Sujeito inexistente, oração sem sujeito. O nome já diz, pessoal, sujeito inexistente, oração sem sujeito, não há sujeito, então o verbo não irá para o plural, ficará sempre na terceira pessoa do singular. O sujeito inexistente, ele ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhada por um verbo impessoal. Ou seja, impessoal, não a pessoa. Os verbos impessoais, eles não são acompanhados por sujeitos e podem indicar. Eles podem indicar fenômenos da natureza. O que seria fenômenos da natureza? São ações que só a natureza produz. Chover, nevar, fazer frio, fazer calor, amanhecer, anoitecer, chuviscar, escurecer, esquentar, estiar, garoar, elampejar e há outros tantos verbos. Veja um exemplo aqui, ó. Nevou o dia todo. Por que aqui eu tenho oração sem sujeito, sujeito inexistente? Porque nevou, quem que neva? É a natureza. Se é a natureza, nós temos oração sem sujeito. Choveu muito em São Paulo. Choveu. Quem que chove? A natureza. Se é a natureza, oração sem sujeito. Trovejou em nossa cidade a noite toda. Quem troveja, pessoal? A natureza. Se é a natureza, oração sem sujeito. Ventou demais em Porto Alegre e derrubou muitas árvores. Quem venta? A natureza. Então eu tenho oração sem sujeito. Observação. É possível encontrar esses verbos conjugados em outra pessoa que não seja a terceira pessoa do singular. Mas isso somente acontece no contexto literário. Nesse caso, há sujeito. O que significa isso? Que o verbo, ele terá sujeito. Mas quando esses verbos que eu acabei de falar, que são fenômenos da natureza, eles terão sujeito quando eles não forem no sentido literal, que eles forem no sentido figurado, no sentido que eu uso no sentido conotativo. Por exemplo, aqui, ó, ao teu lado todos os dias alvoreço, amor e encantamento. Por que aqui, alvoreço, aqui, se fosse achar o sujeito, seria eu, né? Então seria oculto aqui, porque aqui alvoreço no sentido figurado. Então aqui já não seria oração sem sujeito. Trovejamos palavras lindas e deixamos a sala. Aqui trovejamos. Se eu quiser achar os sujeitos, seria nós. Porque aqui é trovejar, não é no sentido literal. Alguém troveja? Ninguém troveja. Então, quando o verbo não é no sentido literal, que é no sentido figurativo, conotativo, então ele tem sujeito. Aqui seria sujeito oculto nosso. Tempo decorrido também. Quando for tempo decorrido, não há sujeito, pessoal. Faz 3 anos que estudo português com o Homero. Se algum aluno disser isso, seria aqui oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então, por que aqui eu digo faz 3 anos? Ah, mas não é fazem 3 anos? O faz, ele indica tempo decorrido. Se ele indicar tempo decorrido, não terá plural. Então, tanto esta frase aqui, ó, como esta aqui, ó, faz 1 ano, vejam que faz no singular, mesmo se relacionando com 3 anos, e aqui faz 1 ano também no singular, porque não tem sujeito, ok? Existência ou acontecimento de algo, verbo haver no sentido de existir. Quando eu tenho o verbo haver, que ele tem sentido de existir, aí terá sujeito. Por exemplo, há muita gente na praia de Camboriú, verbo haver, então aqui não há sujeito. Na minha família houve um caso parecido, também não há sujeito. Havia apenas uma paciente à espera do pediatra. Eu pergunto, havia o quê? Agora, se eu trocar para o verbo existir, o apenas uma paciente será sujeito do existir. Aí ficaria
assim. Existiam, por exemplo, vou mudar aqui, claro, de uma paciente. Existiam 10 pacientes à espera do pediatra. Por que agora foi para o plural? Porque o existiam, ele faz concordância com 10 pessoas. Porque 10 pessoas seriam o sujeito do verbo existir. Observação. Quando eu usar o verbo haver, agora, que perguntas que eu farei para eu saber se o verbo haver? Qual pergunta que eu faço? Porque quando eu tenho o verbo haver, eu não tenho sujeito. Então, eu pergunto, por exemplo, a frase seria essa aqui, ó. Havia muitos pacientes à espera do professor. Havia, eu pergunto, havia o quê? Então, muitos pacientes, pessoal, muitos pacientes, se eu perguntasse, qual que é o sujeito do verbo haver? Não há. Alguém vai dizer, muitos pacientes. Pessoal, verbo haver, no sentido de existir, não há sujeito. A não ser que eu dissesse, trocasse aqui o havia por existir. Daí seria, existiam muitos pacientes. Daí seria, para muitos pacientes, seria sujeito do verbo haver, ok? Ó, pode haver muitos pacientes também. Pode haver o quê? Muitos pacientes não é sujeito do pode haver, porque aqui o verbo haver, o sentido de existir. Agora aqui muda. Ó, vejam que agora eu tenho aqui podem existir. Então aqui eu pergunto, o que pode existir? Agora muitos pacientes é sujeito do verbo existir. Então por isso que fica podem existir. Aqui também, ó, eu pergunto, hão de existir muitos pacientes à espera do professor? É a frase. Como que eu perguntaria para o verbo? Eu perguntaria, hão de existir? Hão de existir o quê? Muitos pacientes é o sujeito do verbo hão de existir. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado por me seguir. Eu quero mandar um abraço para todos os inscritos e dizer que eu fico muito grato de você estar aqui. Inscreva-se no canal quem não é inscrito ainda. Ative o sininho das notificações quem ainda não fez essa ação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.